Bom dia, Marcel. Em seu nome aqui, desculpa, eu vi que tem uma representante aqui da ANAPAR do Rio Grande do Sul, eu não consegui enxergar aqui o nome. Oi? Caroline, Carol. Tá. A doutora Caroline, gostaria de cumprimentar todos vocês aí do Rio Grande do Sul. Pedir desculpa porque eu estou falando aqui pelo celular, porque eu estou com o computador aqui, mas deu um problema aqui na internet no Wi-Fi aqui do hotel e caiu a minha conexão. Então, vou tentar fazer aqui pelo celular e peço desculpas a vocês aí se de alguma forma não tiver na qualidade adequada. Então, gostaria de agradecer, Marcelo, o convite para participar do evento, a você, a Caroline e a toda a diretoria da ANAPAR Nacional e da ANAPAR do Rio Grande do Sul. Estendo a vocês aí, a todos que estão aí presencialmente, os que estão online aqui, meus cumprimentos e, como eu disse para você também, meu agradecimento pelo trabalho que a ANAPAR realiza e pela contribuição grande que a ANAPAR e todos os técnicos aí envolvidos sempre nos ajudam e nos ajudaram bastante também para que a gente tivesse um diagnóstico aí adequado do sistema de previdência complementar. Então, falar um pouco desse contexto político, eu acho que rapidamente, e também eu vou falar para vocês que eu estava programado aqui para entrar às 9h20 e eu tenho reunião aqui do GT, mas eu atrasei um pouco, vou atrasar para entrar na reunião do GT e vou ficar aqui um pouco com vocês, mas depois eu vou ter que sair para a reunião do GT também. O contexto político dos fundos de pensão, eu acho que ao longo desses 4, 6 anos, talvez, a gente pode assim dizer, a gente tem um contexto difícil, a gente teve um cenário muito ruim, um cenário em que os fundos de pensão foram criminalizados, então isso, de certa forma, gerou e continua ainda a gerar muita instabilidade para o sistema de previdência complementar. Então, é muito ruim que tudo que foi feito em relação aos fundos de pensão, e aí... Então, vou fechar a câmera aqui, talvez facilite um pouco. Então, a gente tem um cenário tivemos um cenário de instabilidade muito grande que veio aí dessa questão da criminalização da gestão dos fundos de pensão. Isso prejudicou muito o nosso setor. A gente viu, e é um dos diagnósticos que a gente chega também nesse primeiro relato que a gente tem no GT de transição, hoje tem uma sobreposição muito grande de fiscalização nos fundos de pensão. Então, a gente tem auditoria interna, auditoria externa, conselho fiscal, deliberativo, auditoria da patrocinadora, aí depois a gente tem a Previc, aí em alguns casos nós temos TCU, eu acho que já deve ter casos também de TCE, Tribunal de Contas Estadual, e casos de CGU e Ministério Público. Então, isso gera um ambiente de muita insegurança jurídica para todos que estão operando o sistema de previdência complementar. Então, inicialmente, é importante que a gente tenha um setor que seja um setor estável, que a gente tenha que as relações tragam segurança jurídica para todos. Porque se o dirigente também tem né, a clareza e a tranquilidade, ele vai poder executar melhor ali as políticas em benefício dos participantes. Então, o setor de previdência complementar, ao longo desses 6 anos, passou por muitas dificuldades. Eu disse em relação a essa questão mais institucional de fiscalização, mas também dificuldades aí no que diz respeito à regulamentação de algumas questões que são muito importantes. Então, a gente passou a ter um órgão ali, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que por mais que tenha representação ali dos participantes, de difícil trabalho, de difícil debate de ideias. É um órgão que acabou delegando em excesso a sua função, que é a função de regular o sistema, para a própria Previc. Então, a Previc passa a legislar ali em assuntos que são muito importantes, e isso, em geral, vem causando muita instabilidade também e trazendo muito prejuízo aí a todos os participantes dos fundos de pensão. Então, eu acho que a gente tem um trabalho daqui para frente, que é um trabalho grande, é um trabalho importante, que é um trabalho de recuperar
a credibilidade do sistema de previdência complementar. Para isso, na verdade, a gente precisa de uma série de fatores, uma série de atos, e isso vai requerer necessariamente muito debate e muito fortalecimento também dessa discussão, muito fortalecimento do papel que as entidades representativas têm nesse debate. Então, nessa primeira fase que a gente discutiu aqui no relatório de transição, a gente faz um diagnóstico do setor de previdência complementar. Então, a gente vê que o setor hoje tem alguns problemas que são estruturais, tem uma alta retirada de patrocínio. A gente, aproximadamente, a gente sabia antes, agora eu não sei se a gente, enfim, dados muito objetivos eu não posso ficar passando, porque a gente tem uma questão de sigilo, mas, em média, você tinha aí, ao longo de cada ano, aí, 90 pedidos de retirada de patrocínio. Então, isso fragiliza bastante o nosso sistema de previdência complementar. Então, é importante que a gente tenha aí uma nova política, que a Previc passe, né, a olhar com muito mais cuidado essa questão de retiradas de patrocínio. Recentemente foi publicada aí uma portaria, né, da Previc que facilita muito a retirada de patrocínio. Então, isso a gente já, inclusive, dialogando. A internet oscila um pouco, ela vai, mas volta. Então, dialogamos aí com o Ministério da Previdência para que as novas retiradas de patrocínio tenham, na verdade, aí, que a Previc suspenda novas retiradas de patrocínio até que o novo governo possa discutir aí critérios e estabelecer novos parâmetros para essa questão que é muito importante. Também aí dialogamos com a Previc, com o Ministério da Previdência. No final do ano aqui, o Marcel acompanhou muito essa discussão também e vem sendo uma pessoa muito importante nesse debate institucional. O CNPC tinha algumas resoluções ali novamente pautadas para a reunião de dezembro, que são resoluções aí que podem trazer um impacto grande aí nos planos de previdência. Então, um trabalho articulado aí, a gente conversou com o Ministério da Previdência, conversou com o ministro, conversamos com o superintendente também da Previc, para que essas questões não fossem deliberadas na reunião de dezembro, que é a questão do PGA e a questão das auditorias nas entidades de previdência. Então, a gente conseguiu aí que o governo, na verdade, vai fazer apenas a apresentação do tema, vai apresentar o estudo que foi feito, e isso vai ficar para um debate no próximo governo. Então, assim, medidas assim emergenciais e urgentes que a gente conseguiu tomar foram essas. Mas, ao mesmo tempo, o nosso primeiro trabalho, e como é um trabalho de todos os grupos, na verdade, todos os GTs da transição, verificar quais são as medidas urgentes, né, emergenciais, que precisam ser tomadas assim que o governo assumir em 1º de janeiro. Então, algumas questões aí para a gente foram importantes, a gente apontou no nosso relatório: revogação de algumas resoluções, revogação de algumas portarias, e depois também que o CNPC passe a desempenhar também um outro papel. A gente também pretende que o CNPC tenha ali uma composição paritária. E então essas medidas a gente aponta aí no nosso relatório, tem uma sequência, na verdade, de atos aí que a gente sugere que sejam revistos. É fundamental também que o sistema de previdência complementar discuta essa questão do processo sancionador. Então, assim, hoje a gente tem as penalizações que são aos dirigentes. A gente sugeriu também que o decreto 4942, que ele seja revisto pelo novo governo, aí num curto espaço de tempo. Isso daí não é assim, o presidente assume e já faz um decreto 4942, é difícil. Eu acho que tem todo um debate que tem que ser feito com os atores envolvidos para que a gente chegue a uma minuta aí que seja atual, porque o decreto ele é muito ultrapassado já. Então, é natural que a gente precise de uma adaptação dessa legislação à nova realidade. Então, isso precisa ser debatido também pelo governo, assim como também precisa ser debatido
uma reformulação na resolução do Conselho Monetário Nacional. A gente sabe das dificuldades que existem hoje, os fundos de pensão têm cada vez mais desafios que eles precisam atingir, metas que são difíceis de serem atingidas às vezes, e, por outro lado, vocês veem que a gente tem planos de equacionamento das entidades, então os participantes estão precisando desembolsar maiores quantias aí para equacionar seus planos, então a gente também precisa olhar um pouco para essa questão do investimento. A resolução CMN, em que pese ter evoluído muito, trouxe também alguns retrocessos que são importantes que a gente corrija, em especial a questão dos imóveis, que muitas fundações têm uma exposição, né? Tem em sua carteira bastante imóvel. Então, é claro que esses imóveis assim, eles têm que ser um padrão diferente de imóveis, que traga uma rentabilidade boa para a carteira, mas não tem muito sentido a resolução obrigar os fundos de pensão que têm esses imóveis, que eles vendam os imóveis e que depois encarterem num fundo de investimento imobiliário. Então, isso claramente traz um prejuízo para as fundações e, naturalmente, isso se repercute em prejuízo para os participantes. Então, há alguns pontos que são importantes também da resolução CMN, que a gente pretende aí que o novo governo, que o novo ministro e o superintendente da Previc, quando assumirem, que eles se dediquem ao tema também, porque isso reflete diretamente na questão dos participantes, né? Na questão em relação à rentabilidade dos planos. E a gente sabe também que há uma agonia muito grande por parte dos participantes no que se refere a essa questão do equacionamento dos déficits. Então, esse é um assunto que precisa ser debatido mais. A gente sabe que existe uma normatização, mas essa normatização também ela precisa ser coerente e precisa ser pensada no que é, na verdade, déficit de fato ou o que é meramente conjuntural. Então, acho que esse é um assunto também que é urgente, é um assunto que a gente precisa cuidar, porque tem muita gente aí que está contribuindo com contribuições adicionais aí altas e a gente precisa ter clareza se há mesmo a necessidade disso. Então, acho que essas são algumas das medidas aí que são urgentes para que a gente discuta no setor. É natural assim que a gente tenha diversas outras. Acho que o setor da gente é um setor, por mais que ele seja bastante regulado, eu acho que há necessidade de se regular até mais algumas questões. Então, acho que teremos muito trabalho pela frente, porque o que a gente percebeu claramente era uma tentativa que esse governo atual tinha de aproximar cada vez mais as entidades fechadas das entidades abertas. Ou seja, que as entidades abertas acabassem desempenhando as funções aí que as entidades fechadas hoje desempenham. Então, isso significaria, na prática, né, uma espécie de deixar nas mãos dos bancos a gestão dessas entidades fechadas de previdência complementar. Acho que esse é um outro projeto. O projeto que saiu vencedor aí nas eleições é outro projeto. Nós temos um projeto de fortalecimento das entidades fechadas de previdência complementar. Precisamos pensar a política previdenciária no longo prazo. É claro que temos questões que são emergenciais, mas eu acho que a gente precisa pensar a política previdenciária no longo prazo, pensar num sistema organizado, forte e que garanta, acima de tudo, a defesa dos interesses do público-alvo. Os fundos de pensão existem para quê? Para servir aos seus participantes, né? Para dar tranquilidade para as pessoas no momento em que elas dependem de toda a contribuição que fizeram na sua vida. Então, eu acho que esse é um papel que o governo atual, que o novo governo terá, e a construção e o fortalecimento do sistema de previdência complementar. Acho que há muito trabalho pela frente. A gente precisa reformular diversas políticas públicas que foram deixadas de lado, mudar muita coisa que foi feita e trazer estabilidade novamente para os fundos de pensão, porque nós sabemos também que os fundos de pensão hoje são propulsores aí do desenvolvimento nacional.
a poupança interna que os fundos de pensão formaram, elas ajudam muito também no desenvolvimento do país. Não basta somente que os fundos de pensão invistam aí, né? Então, me ouvindo? Agora estamos. Agora você voltou. Voltei pelo computador. Isso aqui eu coloco num, no outro aqui. Vamos lá que eu vou tentar. Deixa eu só te pedir, Fabiano, tira o som do seu celular, porque você está conectado em 2 lugares agora, e quando você fala, aparece o som do seu celular aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então vamos tentar aqui que eu tento finalizar. Peço desculpas para vocês mesmo, mas é o que eu consegui aqui. Que às vezes até no CCBB é bem pior, viu? Então eu fiquei no hotel que eu falei aqui, a internet é melhor. Então, enfim, eu vou finalizar essa parte aqui, porque aí se tiver alguma questão mais emergencial que vocês queiram colocar, eu fico à disposição. Mas eu acho que eu queria só deixar aqui publicamente os agradecimentos a toda a diretoria da ANAPAR pelas contribuições muito valiosas que vêm ajudando aí, na verdade, a transição no governo. Nós nos colocamos à disposição, estamos aqui para debater com o público, debater com os participantes. Acho que é fundamental que a gente esteja junto nesse processo. Não dá para a gente esperar que na verdade, não é governo de transição, é um gabinete de transição, porque governo ainda nós estamos em governo, que é o governo que foi eleito aí, que eu não vejo a hora que saia logo em 31 de dezembro. Mas a gente tem um novo governo que se formará a partir de janeiro. Então, acho que nesse novo governo a gente precisa procurar intensificar aí os canais de diálogo, intensificar os pleitos, né, que ficaram represados ao longo desse tempo, para que a gente consiga aí, num espaço de tempo razoável, resolver algumas questões que são de extrema relevância para os participantes. Então, queria ficar aqui à disposição de vocês ainda um tempo e me colocar e agradecer todo o trabalho que fizeram e dizer que vocês têm toda a liberdade para nos procurar aí. O Marcel sabe, a gente se fala muito e aqui vocês também têm pessoas que são aliadas a vocês na luta pelo fortalecimento do sistema. Ok, obrigado, Fabiano. É só para eu organizar aqui, quanto tempo você dispõe ainda? Se é que você dispõe de tempo. Eu fico aqui mais uns 10 minutos com você. Tá bom. Pelo chat não chegou nenhuma pergunta, mas você começou a abordar algumas questões que eu acho que é importante a gente falar. Do que foi feito aí nos últimos tempos, uma das questões que chama muita atenção é na PEC 103, que fala da previdência do servidor público, né? E a possibilidade de colocar esse patrimônio sob gestão privada. Nesse sentido, a subdivisão de previdência do gabinete de transição tem discutido alguma coisa nesse sentido? Como você vê exatamente esse ponto específico? O Marcelo, a gente sabe que há um projeto de lei em trâmite aí que foi incentivado por algumas entidades, que é aquele do IMK, que é um projeto mais voltado ao mercado financeiro, né? Um projeto, eu não vou dizer de privatização, mas de fragilizar as entidades fechadas de previdência complementar. Então, assim, a visão que nós temos hoje nesse gabinete de transição, e eu não tenho dúvidas também que será a visão do governo, é o de fortalecimento do sistema de previdência complementar fechado. Eu acho que a gente precisa investir nisso, até porque as características da Aberta são completamente distintas de uma característica de previdência mesmo. Alguns produtos aqui das Abertas são típicos produtos de mercado financeiro e isso diferencia muito da fechada. Então, acho que o que nós precisamos e a visão que nós temos no gabinete de transição é de fortalecimento do sistema de previdência complementar fechado, de não levar adiante aquele projeto do IMK. Já solicitei, inclusive, aí que aquele projeto não fosse, né, apresentado. Eu sei que isso também... Nós não somos governo, é isso. Nós não somos governo ainda. Se apresentarem, mas a gente solicitou que isso não fosse levado adiante. Como solicitamos também, você testemunhou aí essa questão das novas resoluções no final do ano, que elas não fossem adiante. Então, acho que o nosso trabalho, o nosso esforço vai ser para fortalecer a fechada e construir um sistema que seja sustentável e seguro.
eu queria só abrir um parênteses aqui também, que, na verdade, o que a gente fala, eu acho que esse ambiente de regulação, como eu critico muito, sempre fui um crítico feroz a essa forma punitivista, como a questão dos fundos de pensão foi conduzida. Acho que isso trouxe prejuízos gigantescos de imagem, de credibilidade, e isso afetou muito os fundos de pensão. Mas é preciso também que a gente tenha, né, assim, a consciência de que precisamos também que esse ambiente seja regulado. Má gestão não pode, na verdade, né, se coadunar com a prática nas entidades fechadas. Então, a gente também não pode, a gente tem que ter mecanismos claros de controle e transparência para que o sistema seja confiável, para que o participante tenha acesso a todas as informações. Então, por isso que eu falo que a gente precisa reformular o decreto 4942 por várias razões, mas também nós precisamos dar aqui a sinalização de que o gestor precisa ser comprometido. Nós precisamos regular, inclusive, o ato regular de gestão, para que o gestor, quando ele estiver lá, ele saiba qual comportamento ele deve ter na gestão dos recursos dos participantes. Porque é importante para os participantes que os gestores também tenham tranquilidade para poder gerenciar as entidades. Porque se eles não conseguirem gerenciar adequadamente, nós não vamos conseguir rentabilizar os recursos. Então, as pessoas precisam ter tranquilidade para trabalhar sem esse excesso de punitivismo que ficou caracterizado aí ao longo desse tempo. Ok. Fabiano, tem uma pergunta aqui da plateia, o Itamar, por favor. Fabiano. Está desligado o seu microfone, Itamar. Fabiano. Está ouvindo, Fabiano? Está ouvindo? Bom, Estou. que pertence lá à subcomissão na área da transição, na área da questão de previdência. Primeiro, na questão, hoje nós temos uma PLC lá no Congresso, né, que está sob a coordenação da deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Então, a primeira pergunta, se vocês estão levando em conta lá na subseção, né, na transição, essa PLC aí. Na época houve uma grande cooperação por parte da ANAPAR. A outra é o seguinte, vocês lá estão vendo alguma forma e na hora da indicação, né, do superintendente da Previc, se tenha algum controle. Eu explico rapidamente. No governo que nós tivemos, eleitos por nós, né, nós tivemos superintendente que foi, né, colocado no nosso governo, era contra o participante. E algumas coisas que a gente tinha que resolver, a gente tinha que ir no ministro de Previdência e Assistência Social na época. Então, não adianta nós ter todo esse trabalho, se na hora lá nós temos um superintendente que cuida da patrocinadora e não cuida do principal, que são os seus participantes. E a terceira pergunta seria para o próprio Marcel, coordenador, Marcel. Nós temos um debatedor nosso, que é o Jeremias, que está hospitalizado por Covid, Jeremias Machado. Te perguntaria, colocar para nós a questão do trabalho feito, foi um belo trabalho, que foi encaminhado, na época, para os candidatos à presidência, e como, né, uma linha para nós esse trabalho, que eu acho que foi muito importante, foi um trabalho de fôlego, né, e, inclusive, está sendo subsidiado lá, né, para essa subcomissão de transição. É isso aí. Ok. Projeto de lei 84/2015, Fabiano. Sim. Fabiano, só um minutinho. Tem uma pergunta aqui da plateia, do chat. Eu posso fazer agora ou você prefere responder antes o Itamar? Isso aqui é rapidinho do Itamar. Eu acho que essa questão aqui esse PLP, sim, a gente sinalizou também, viu, Itamar, que esse PLP é importante. Não é uma medida emergencial, porque, assim, é um PLP, isso depende de trâmite no Congresso, projeto de lei complementar, então tem um quórum diferenciado. Eu acho que a gente precisa, sim, revisitar as leis 108 e 109, né? Afinal, são leis de 2001, hoje nós temos uma outra realidade. Acho que a gente precisa, sim,
reformular algumas questões, mas só que a gente tem que tomar um cuidado também, porque hoje a gente tem um Congresso, eu não sei como vai ser a composição do próximo Congresso, né, a correlação de forças, então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não querer muito querer o mundo ideal e acabar perdendo até o que tem. A gente não sabe qual vai ser essa correlação de forças. Então, eu sou favorável ao PLP, acho que traz pontos importantíssimos aqui, mas esse é um debate que ele demora um pouco para ser feito. Quanto ao papel da Previc, né, eu acho que a Previc, enfim, foi constituída com a finalidade aí, é uma autarquia de natureza especial, acho que ela tem uma função muito grande no sistema, passou por um período aí muito ruim mesmo, em que ela foi desvirtuada, no meu entendimento, foi voltada ali exclusivamente para servir de braço punitivista e deixou de cumprir funções que eram primordiais aí para o sistema de previdência complementar, em especial cuidar dos participantes. Isso é função da Previc também, viu? A gente tá acostumado só a ter outra visão da Previc, que é o que ela sempre desempenhou, mas a função da Previc é cuidar também dos participantes, zelar para que os participantes aí tenham a tranquilidade com seus benefícios. Então, eu acho que isso tem que ser repensado, sim. Tem que olhar o novo governo, né, foi eleito com essas bases, com essas premissas, com um novo olhar sobre o sistema de previdência complementar. Qual que é a próxima, Patrícia, que você falou? Só um minutinho. O Fernando, aqui pelo chat, pergunta qual a expectativa de patrimônio disponível, se você confirma que é 1,14 trilhão, né, para investimentos produtivos e quais os tipos de investimentos em que seriam aplicados esses recursos. Na sequência, a Isa Noronha, que inclusive manda um abraço para o Marcel, pergunta se pode ter o seu contato para ela mandar propostas da Federação dos Associados, Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, que ela preside. Claro, você pode passar, Patrícia, por gentileza, aí para ela depois meu e-mail e tudo, e eu recebo com o maior carinho aí as propostas que ela tiver. Agora, eu não me lembro desses números agora, sobre investimentos no setor produtivo. Eu acho que isso, Fernando, isso é uma discussão que é uma discussão que vai ser difícil, inclusive, porque hoje isso daí daria para a gente ficar um painel inteiro falando sobre isso. Eu acho que criou-se uma ambiência tão ruim para os fundos de pensão que hoje dificilmente você teria ali condições de investir em FIPs, por exemplo, que é um investimento mais aí voltado ao setor produtivo, porque houve uma criminalização completa. Quem é o dirigente hoje que vai ter coragem ali de investir num FIP, essas coisas todas, com essa criminalização toda que foi feita no sistema? Então, eu acho que a gente precisa, sim, de mudanças no sistema, né, legal. A gente precisa retomar essa questão. Que uma coisa, Fernando, é a gente olhar com base lá em 2000, 2001, 2005. Naquela época, a gente tinha um outro cenário, hoje a gente tem outro. Então, também não vou olhar com olhos de hoje o investimento que foi feito em 2005, porque naquela época você tinha outros mecanismos, eram outros mecanismos de controle de riscos, de avaliação. É óbvio que hoje é muito mais aprimorado. Por quê? Porque se acumulou um conhecimento. Então, acho que muita coisa hoje, alguns erros, por exemplo, e que não eram erros intencionais. As pessoas faziam os investimentos com base em todos os pareceres que estavam disponíveis. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma experiência acumulada que ela é muito boa e que a gente pode, sim, retomar essa questão, mas, acima de tudo, nisso, a gente precisa da segurança jurídica, Fernando, porque se esses recursos também eles têm que ser aplicados, mas ser aplicados com critérios técnicos, né, com balizas claramente definidas, para que a gente evite aí uma exposição e uma criminalização. E o curioso disso, Fernando, é o seguinte: você vê que muitos fundos de pensão internacionais investem aqui no Brasil em setor produtivo, em FIPs, em tudo. E os brasileiros mesmo deixaram de investir. Por quê? Porque foram criminalizados. Então, essa discussão
ela é primordial aí para o país, é que os fundos voltem a investir no mercado nacional, mas também que voltem a investir aí com segurança. Acho que é um pouco disso.